8h05 em Campos, hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, estamos de volta com os deputados estaduais Chico Machado e Rodrigo Bacelar. Eles foram, respectivamente, o presidente da comissão, de impeachment e relator da comissão de impeachment do governador Wilson Witzel, que já está afastado por 180 dias. Arnaldo Neto, voltamos com você. Lembrando que renova esses 180 dias agora, com a instalação da comissão mista que vai julgar aí. Porque ele já estava afastado pela STJ e agora no processo de impeachment. Mas como eu falei no final do bloco anterior, eu queria ouvir a opinião dos dois deputados com relação à articulação política do governador. No meio de um processo de impeachment como esse que ele está enfrentando, se quer conseguir indicar um líder. Quando o Witzel perdeu esse poder de articulação política, se um dia ele existiu? Quando que foi? Qual foi o momento crucial e virado para o Witzel perder toda a questão do apoio político depois de uma sessão meteórica nas urnas, que ninguém imaginava o Witzel ser eleito governador, mas teve uma sessão meteórica, e quando que ele perde esse ponto de governabilidade na relação, sobretudo, com o parlamento? Arnaldo, você já respondeu na parte final da sua pergunta. Ao bem da verdade, ele nunca teve base na casa, para a gente ser bem curto, grosso e direto. Nunca teve, mesmo com o líder de governo, que é, Chico, acho que vai concordar comigo, um grande amigo, um grande líder. Eu acho que o companheiro deputado Márcio Pacheco tirou leite de pedra, porque era um líder que não conseguia entregar nada, não conseguia ter os despachos institucionais necessários para atender a casa, e ainda assim fez um belo trabalho, ao longo de mais de um ano. Mas, como o Chico bem ponderou no bloco anterior, toda a governabilidade do Estado foi dada por uma compreensão mútua dos parlamentares de que era necessário fazer o Rio avançar, porque haviam pautas de interesse do governo que a gente, às vezes, tentava apenas sondar ali no plenário, não tinha sequer 10 votos. Então, era uma construção de coesão da gente, entendendo que aquela matéria pautava, obviamente, pelo interesse público, seria importante para o Estado, como, por exemplo, a questão do porto, como o Chico bem falou, e o porto de Macaé. Então, assim, matérias de grande relevância faziam com que a gente conversasse no plenário e votasse, mas não havia aquele cinturão de segurança, conforme a gente estava acostumado a ver de tantos outros governos que se passaram, de que, não, pode ir para dentro que a casa tem ali, o governo tem ali 50, 47, 41 votos. Nunca teve, a verdade é essa, nunca teve. Isso tudo era construído na hora e com o brilhantismo, diga-se de passagem, do presidente André Siciliano, que foi quem teve uma paciência infinita de tentar conosco fazer com que o governo andasse. Mas, repito, a prepotência tanto do governador afastado, Wilson, como do seu braço direito, Lucas Tristão, fez com que nunca na casa houvesse um consenso quando o assunto era governabilidade. E eu quero dar continuidade que o deputado Rodrigo Bacelar está falando, que também na fala do governador Wilson Witzel, ele também tentou até dizer que ele não fazia parte, ele não sabia, não tinha habilidade política e não tinha quis criminalizar essa relação. O que está, infelizmente, acontecendo no Brasil é que daqui a pouco o deputado, o vereador, ele vai ficar proibido de reivindicar melhorias para o seu bairro ou para a sua região. Porque a pessoa não pode chegar para um secretário e cobrar. Por exemplo, nós temos aqui no município de Macaé, que é a questão das RJs que passam por aqui. Como que eu não vou lá no DR cobrar? Como que eu não vou lá cobrar para melhorar o atendimento aqui da Leão 13, que é um prédio que está caindo aos pedaços? Como que o deputado Rodrigo Bacelar não vai lá cobrar melhoria para os hospitais filantrópicos da cidade de Campos, como eu também reivindiquei para o Hospital São João Batista aqui de Macaé, para que se criasse uma ala oncológica aqui para atender
porque Campos está sobrecarregado com Norte e Noroeste. Macaé, por sua vez, recebe também o pessoal do Norte e Noroeste, e toda essa região aqui, Quissamã, Conceição de Macabu, Carapebus, Rio das Ostras, e toda a região litorânea, tudo isso, a parte cardiológica é feita em Macaé. Então, como? Aí nós somos demandados, e como que nós não vamos cobrar isso de quem quer de direito? Deputado Chico. Deputados, só um minutinho, deputado. Os deputados federais têm em torno de 20 milhões de emendas parlamentares. Você já imaginou a realidade de Macaé, de 2,5 bilhões de orçamento? Não é todo lugar do mundo que tem isso, e com 200 mil habitantes. São Gonçalo, não vou falar de Campos, não. São Gonçalo tem 1,5 milhão de habitantes e 1,2 bilhão de orçamento. Como que vive sem verba federal? Como que vive sem um deputado estadual, deputado federal, senador mandar verba para lá? Então, eu participo de política desde os meus 8 anos de idade. Nunca tive ninguém na minha família. Eu sou o primeiro maluco, eu sempre digo isso. Fui vereador da minha cidade 5 vezes. Estou deputado estadual agora, nessa legislatura, junto com o meu amigo Rodrigo, o presidente André e os demais deputados. Sempre zelamos lá na Assembleia pela economicidade, para que pudesse ajudar o governo do Estado. Poderia ter colocado esse dinheiro todinho no fundo da LERJ. O problema é do Executivo, isso não é problema nosso. Vamos cuidar aqui do nosso cavalo e deixa acontecer o que quiser aí. Nunca teve omissão do presidente André Siciliano. Agora tenta botar o holofote como fazer o bem e lutar fosse crime. Então isso vai dificultando a vida política, vai dificultando aqueles que têm o espírito público dentro de si para fazer o bem, né? Então, a gente também, a população precisa começar a enxergar tudo isso. Deputado a população precisa entender tudo isso, que a gente está lutando e lutando muito por nossa região, e principalmente pelo interior do Estado, que é a grande locomotiva desse Estado. Que se não fosse o petróleo, que está no antigo Estado do Rio de Janeiro, que depois da fusão nós bancamos a capital, a verdade é essa, porque se nós fôssemos Estado ainda, que foi feita a fusão em 75, nós seríamos um Estado pujante. E o pouco que volta da capital, onde ficam os recursos, que é o Caixa Central, que arrecada, é devido à luta de deputados como Rodrigo Bacelar, como Chico Machado, como Jair Bittencourt, o Elbert Rezende, Bruno Dauari, João Peixoto, que está há 7 mandatos lá, mas sempre lutando. Ontem mesmo, Rodrigo é testemunha. A ponte aí de São Francisco, que está uma briga danada para passar caminhão de cana, não passar caminhão de cana. Eu estava, a hora que você ligou com o governador ontem, despachando a questão da ponte. E você me mandando as informações. E eu mandei as informações para ele, porque o deputado João Peixoto, que é um representante há 7 mandatos dessa região aí, principalmente de São Francisco, que ele é muito querido nessa cidade, está adoentado. Mas eu deixei claro para pessoas que entraram em contato comigo que isso era a bandeira do deputado João Peixoto e que nós, eu, deputado Rodrigo, Jair Bittencourt e os outros deputados, Bruno Dauari, iríamos abraçar essa causa, principalmente em homenagem ao trabalho e à firmeza de sempre de seu João. Isso é crime? A gente cobrar que a ponte seja consertada ou que seja reforçada para um caminhão de cana, que a usina que compra é do Espírito Santo.
Se isso for crime, nós temos que deixar a política, que eu não quero ser criminoso. Nem eu, nem o deputado Rodrigo. Rodrigo, antes de você falar, eu só queria fazer um adendo para você já até esclarecer. A fala do deputado Chico vai muito muito relacionada com a sua nota à época da delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos, que cita o seu nome, né, e o inquérito, segundo a beneficiária do Jornal Extra, diria que você deixou de lado as necessidades dos sistemas regionais de saúde para privilegiar suas bases eleitorais, sobrepondo projetos de poder ao interesse da população. Isso com relação à alocação de recursos da saúde. Queria ouvir aqui, a primeira vez desde que saiu essa citação na delação, é a primeira vez que a gente entrevista você aqui na rádio, queria ouvir a sua versão sobre o fato, como que você recebeu essa citação ao seu nome dentro da delação do ex-secretário Edmar. Arnaldo, muito obrigado pela pergunta. Eu ia parabenizar Chico, porque é tanta informação, tanta pergunta aqui, a gente acaba deixando passar, e Chico bem ponderou a função de um deputado estadual. Recebi ao mesmo tempo com muita tranquilidade, mas também muito assustado. Assustado por quê? Primeira parte, dizer que essa onda de delações que acontecem no Brasil desde o efeito Sérgio Moro, eu sempre questiono isso ao Poder Judiciário, que tem que haver um contrapeso nisso aí, tem que haver um consenso. Está um absurdo. O cara não gosta de Cláudio Nogueira, por exemplo, amanhã é pego em alguma coisa e ali diz uma frase solta: eu entregava uma bolsa a Cláudio Nogueira. E aí Cláudio Nogueira está enrolado até provar que isso não era verdade. Então, que fique bem claro, o Instituto da Delação foi criado para desbaratar, né, organizações criminosas, né, e desde que partisse da boa-fé do acusado em querer sair desse processo de lama que ele vive e assim fazendo com que a organização criminosa fosse desvendada. Que fique bem claro isso. Mas desde o efeito Sérgio Moro para cá, a delação é usada apenas com a finalidade de destruir a classe política. Aqui eu estou falando, primeiro, como advogado. Segundo, que partindo especificamente para a pergunta que o senhor me fez, Arnaldo, sobre o meu nome citado por Edmar, eu nunca fiquei tão tranquilo na minha vida, porque graças a Deus ele não cita que me deu dinheiro, que recebeu dinheiro de mim, que tinha transação comigo, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Fiz sim muita pressão junto ao governo do estado para que a minha região fosse sim contemplada, não só por verba de saúde, pela ponte aqui da Estrada do Ceramista, que eu quebrei o pau, no bom sentido da palavra, com o vice-governador Cláudio Castro e eu até então presidente do DR Uruan Sintra, que me atendeu e fez novamente o conserto da ponte que está ali, todo mundo podendo trafegar. Chico, pode falar. Ele atendeu, deputado. Ele atendeu a reivindicação que a população te fez e que você foi eleito democraticamente para fazer. Exatamente. Isso que não pode ser quebrado. Porque querem quebrar isso. É uma estratégia que não vai dar certo. A democracia vai morrer com isso. Desculpa, deputado. Então, Arnaldo, a gente recebe demandas que a população não faz ideia. Quando a gente abre o nosso e-mail de deputado, tem ali por dia 20 e-mails de prefeitos, tem 80 e-mails de vereadores de todos os lugares que você possa imaginar. De lugares que talvez eu fui uma vez na vida. Você tem e-mail de vereador de Paulo de Fronten, você tem e-mail de Volta Redonda, lugares que eu não tive zero voto. Eu fui eleito deputado estadual. Ainda que eu tenha a minha área para cuidar, né, a minha competência funcional abrange os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que zelar por todos. E aí, assim como a ponte que eu te dei exemplo, assim como os hospitais filantrópicos de Campos, que à época, como muito, muito noticiado pela Folha da Manhã, né, já se encontrava em greve com 4 meses de salário, sem insumos, sem nada. Então, o meu papel como parlamentar, e assim define bem a minha função, é de fato ir lá no governo e cobrar. Olha, precisa reforçar lá, a prefeitura está sem dinheiro, todo mundo sabe que a gente enfrenta 4 anos, quando o futuro desse município foi vendido por antecipação de royalties, de um desequilíbrio econômico, financeiro, orçamentário absurdo. E eu fui lá sim cobrar, ajudem os hospitais. E aí consegui
8 milhões de reais, que foi dividido 2 milhões para cada hospital filantrópico aqui de Campos, e me senti muito orgulhoso daquilo, não tenho dúvida disso. O princípio da legalidade é bem claro, Arnaldo, só é crime o que está definido em lei. E nunca foi crime pedir verba, pedir ajuda para os seus municípios. Vou continuar fazendo, pode me acusar do que for, fui eleito para isso. Eu não pedi dinheiro, não pedi sacanagem com esse moço. E por muitas vezes sim, Arnaldo, bati muito de frente com ele, com o senhor Edmar. Bati de frente porque essa é a minha função ali no parlamento. O deputado Chico Machado sabe disso, a confiança que o presidente André Ciano tem em mim, e é natural. O presidente de um poder legislativo não pode se dar o luxo de toda hora estar saindo do parlamento para ir cobrar posições junto a qualquer que seja o secretário, porque não cumpre, né, o que manda o institucional. Ele vai lá e conversa, o governador ordenou que seja dada ajuda aos 92 municípios, e fica lá o secretário se achando o dono da secretaria e quer fazer o dia que ele bem entende. Não, então essa era a minha função, de ir lá bater de frente com ele, como fiz diversas vezes. Talvez esse seja o motivo raivoso dele, dentro de uma delação, né, falar daqueles escândalos que ele fazia lá junto com o pastor Everaldo, com o Mário Peixoto, com o Lucas, o que não me interessa, que graças a Deus não compactuei dessa parte suja do governo, graças a Deus, e ele como bem pondera, e o governador, inclusive, deputado Chico Machado, na parte da fala dele, ele fala de mim e fala do André Siciliano, quando o Edmar fala, e de certa forma nos defende, dizendo: quem dera se vocês não pressionassem e os municípios não recebessem recurso, estariam agora falidos chorando. Faz parte do discurso dele, né, da sustentação oral dele no impeachment. Então ali foi a prova cabal de que eu não tinha relações escusas, tinha sim relações institucionais. Mas estou bem tranquilo, Arnaldo, para concluir, porque conheço bem esse instituto de delação, que, com todo o respeito, me desculpa o termo vil aqui, virou a baixaria, virou a sacanagem, né, da questão ministerial hoje que se passa pelo Brasil. Porque um cara que tem em casa 9 milhões para guardar, não conta história para mim, ele tinha 90, ele devolveu 9 para fazer uma craça, entregar todo mundo e ir embora para casa, né, viver na mansão dele de Itaipava, porque tem uma mansão em Botafogo, tem uma mansão em Itaipava. Não teve sequer bloqueio de bens. É isso que está a história hoje. O cara rouba, assalta, faz o que quer, ao final entrega quem ele tem que entregar, e aí junta mais uns cacos que ele não gosta, bota no meio junto, que foi meu caso. Mas graças a Deus, pelo menos nessa parte ele foi homem, de dizer que não tratou comigo de propina, mas tratou apenas daquilo que eu cobrava a ele, que era o reforço para os municípios da região. Fiz com muito orgulho, continuarei fazendo, Arnaldo, até o final desse mandato que me foi confiado, porque, como Chico bem asseverou, essa é a função de um deputado. E quero aqui concluir dizendo que muitos dos municípios que são falados, se eu tive 10 votos, foram muitos. Mas eu não posso, como muitos fazem aqui historicamente em Campos, levar essa raiva no coração e dizer: ali eu não fui votado, não vou ajudar, não vou atender, não vou colocar. Vou sim. Porque desde o momento que tomei posse como parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, minha função é com todos os municípios. Então, se eu atender um prefeito, ainda que seja aliado, ou tenha ajudado um adversário meu, um colega meu, mas eu sei que a situação que se passa ali naquele município X é caótica, vou me empenhar sim, vou me ajudar, como fiz ao longo desses quase 2 anos, e graças a Deus, muitos e muitos dos prefeitos e vereadores que a gente tem aqui, principalmente no Noroeste Fluminense, sabem que eu passei a ser uma referência, e como o Chico bem brinca e alguns colegas, porque o Gordinho é brigão, o Gordinho vai para dentro. Vou mesmo, não só por mim, como pelas demandas de Chico, de tantos outros colegas, quando não atendidos, porque a gente viveu um governo de secretários prepotentes, não todos, mas alguns, que se julgavam dono da verdade ao lado de vítimas. Eu, de fato, ia para dentro chocar, mas chocar para trazer o melhor para a nossa região. Então, esse é o esclarecimento que eu tinha que dar. E isso não é crime, como o Chico bem colocou, está claríssimo, e vou continuar fazendo. O município do Norte e Noroeste, principalmente, que precisar, pode contar comigo, pode contar com o deputado Chico, pode bater em nossa porta, que eu vou sim ficar igual um carrapato,
na cabeça do secretário que for competente para aquela necessidade municipal daquele presente momento, até conseguir atender a demanda. Eu só quero fazer uma colocação em relação a isso tudo. Não é instituído no Brasil o voto distrital, mas nós somos deputados distritais. Nós somos um distrito eleitoral. Então, fica impossível... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A vida como ela é. Como o deputado Rodrigo bem falou. Eu tive 5, 6 votos em Porto Real. Se eu tiver uma demanda de um vereador que eu venha conhecer, ou do próprio prefeito que eu não conheço, não sei nem quem é o prefeito de Porto Real, eu vou atender sim. Lógico que eu vou atender. Lógico que eu vou tentar ajudar. Mas eu conheço, e tive 40% dos votos válidos da cidade de Macuco. Eu tive 2.030 votos na cidade de Macuco. Eu queria que tivesse 100 mil votos lá, que tinha 40 mil votos lá. Como que eu não vou atender esse prefeito, meu Deus? Como que eu não vou ter um olhar, que eu tenho um carinho por todos, mas um olhar diferenciado para uma cidade dessa? Como que naquela região ali, centro-serrana, que eu tive uma votação expressiva naquela região, como que a gente não vai lutar para atender aquela região? Macaé, eu sou nascido e criado em Macaé. Macaé tem uma posição diferenciada, 2,5 bilhões de reais. Então, o que Macaé precisa? Macaé precisa continuar sendo essa locomotiva. E foi por isso que eu abracei a questão do terminal portuário, que estava parado há 7 anos. Eu abracei, lutamos, conseguimos, estamos ultrapassando cada fase para a obra já iniciar daqui a pouco. Daqui a pouco vou dizer que isso é crime também. E aí? Como que vai ser isso? Como? Então, olha, nós temos que diferenciar as coisas. Nós não podemos. E isso, eu faço um apelo à imprensa, é de fundamental importância, porque quando uma pessoa fala da outra sem provar, e isso solta, hoje a comunicação é de flash, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, depois, quando isso tudo acaba e não se prova nada, eu quero ver se tem o mesmo destaque para mostrar que a pessoa que foi citada, qualquer um pode ser citado, é citada, ainda mais no meio político, essa tentativa de manchar o nome das pessoas, isso fica grudado como uma graxa. Mas, como nós temos uma confiança muito grande em Deus, a verdade ela sempre aparece, ela leva tempo. Eu vou dar um exemplo para os senhores aqui que aconteceu comigo. Na eleição de 2018, eu fui citado que eu tinha colocado na semana da eleição um caminhão de brinquedo no bairro das Malvinas, aqui em Macaé. Na semana da eleição, aquilo foi um desastre na minha eleição. Porque espalharam que eu ia ter mandado de busca e apreensão contra mim, que ia ter mandado de prisão contra mim. Fez um inquérito, quebraram os sigilos telefônicos de todos os envolvidos. Nunca teve uma ligação minha para nenhuma daquelas pessoas. Nenhuma daquelas pessoas. Eu fui excluído pelo Ministério Público da investigação por falta de prova, de nada. Mas eu até hoje sou lembrado como o deputado que botou o caminhão de brinquedo na semana da eleição. Eu agradeço a Deus por ter sido um caminhão de brinquedo. E se fosse um caminhão de carregamento de arma? E se fosse qualquer outro tipo de ilícito? O que tinha se tornado a minha vida?
Então, esse tipo de colocação que é feito, ainda mais com nós que somos homens públicos, é o dia inteiro. Nós temos família, nós temos filhos. Rodrigo tem família, tem filho, tem esposa, tem os pais vivos, os irmãos. Então, ninguém aqui, como diz bem o presidente da Alerj, nenhum homem público pode ter medo de investigação, mas desde que tenha fundamento. Não é um invencionismo que vai atrapalhar um bom trabalho que o deputado Rodrigo Bacelar vem desempenhando. Né? Então, esse tempo todo eu estou quieto, porque a gente estava num ambiente de comissão de apurar essas irregularidades no governo do governador afastado Wilson Witzel. Agora, as pessoas precisam ter cuidado. Eu nunca vi. O processo corre em segredo de justiça e todo mundo sabe. E todo mundo sabe. Que é isso, meu Deus? E isso não é crime? Vazamento de informação. Chico, tem delações e delações paradas aí há mais de 5 anos. A de Edmar foi com 20 dias. Então, a gente fica, assustado do ponto de vista, não assustado com nada, mas assustado de ver como tentam destruir uma reputação em fração de segundos. Então, a gente que preza pelo nome da gente, pela família da gente, a gente precisa também não se calar em relação a essas coisas, porque a gente vê muitas injustiças. Isso foi uma das injustiças que eu sofri. Tem coisas que, no momento que tiver mais tempo a gente poder conversar sobre tudo isso, né? Eu vou contar aqui um outro fato rápido. A minha família é proprietária de terra aqui desde 7 de janeiro de 1942. É impossível Macaé crescer se não passar pela propriedade da minha família. Quando meu avô comprou essa fazenda, meu avô Chico Machado, faltavam 33 anos para eu nascer. O meu pai tinha meses de nascido. Meu pai hoje já tem 79 anos. Desapropriaram uma área para construir onde hoje é a Câmara. Depois, para construir uma outra área de avanço da cidade, que é impossível não ser na área da minha família, pela proximidade com a cidade. E tive 7, uma denúncia de um desqualificado. 7 promotores assinaram uma ação civil pública contra a minha família. 7. Eu nunca falei isso. 7. 8 anos de 2006 até o dia do meu aniversário, dia 10 de dezembro de 2014, que esse foi o presente que Deus me deu nesse dia, foram 8 anos sendo massacrados. Até hoje tem gente que acha que as terras eram superfaturadas. E você sabe qual foi o relatório final do Ministério Público? Depois de 8 anos e 7 promotores terem assinado essa ação civil pública, que chegaram à conclusão que o valor da terra estava a 2,31% abaixo do valor de mercado. E aí? Eu não recebi uma nota de pedido de desculpa. Então, gente, a lei de abuso de autoridade realmente tem que existir. Porque para acusar e destruir a imagem de um homem público é muito fácil. E depois, para reconstruir e resgatar isso, é quase que impossível. Porque vira matéria requentada dos nossos adversários, que não tem o que falar da gente e requenta a matéria que foi feita de forma direcionada contra a gente. Então, tudo isso, eu estou tendo essa oportunidade de relatar aqui 2 fatos que aconteceram comigo, que eu não tinha nada a ver com essa história, tudo dentro da legalidade em relação à desapropriação. Esse caminhão de brinquedo
Eu nunca cheguei perto dessas pessoas, mas os adversários políticos da gente usam esse tipo de artifício porque não tem a competência e a dignidade nossa para desenvolver um bom trabalho. Então, eu quero agradecer a Folha da Manhã. A gente está falando de uma coisa, mas entramos em outra. Mas essa oportunidade de estar podendo falar sobre um assunto que eu nunca tinha tocado em lugar nenhum. Porque daqui para frente, aquilo que inventarem sobre a minha imagem e de pessoas que eu conheço, eu irei, com certeza, rechaçar, porque nós precisamos enfrentar esse denuncismo desenfreado que virou a vida pública do político, e não só do político, como de qualquer pessoa. Eu tenho pessoas que a gente vê na televisão aí que têm a vida completamente destruída e depois são inocentados. Olha só, como que pode uma situação dessa? Primeiro destrui, depois ele é absolvido, ninguém toca mais nesse assunto. E ninguém é punido por ter acusado injustamente alguém. Então, quero agradecer ao Grupo Folha da Manhã por essa oportunidade também. Não, Nogueira, vamos ao intervalo agora? São 8h37. São 8h37, vamos lá. E a gente volta para fechar falando um pouco sobre o tabuleiro eleitoral também. Tem aí as intervenções aqui no nosso streaming, no Face, tem ainda o grupo de WhatsApp do blog Opiniões e também do programa Folha no Ar, primeira edição. Hoje estamos recebendo os deputados Chico Machado e Rodrigo Bacelar aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.